nações de pastores que haveria. E Deus mostrou muitos pastores para ser levantado hoje. E dentre eles Deus mostrou uma pessoa. E eu estou lutando na oração na madrugada há meses, dizendo: Deus, eu não posso. Se eu fizer isso, eu vou dividir a igreja. Se eu fizer isso, eu vou perder as ovelhas. Se eu fizer isso, Senhor, eu vou quebrar o estatuto da igreja. Porque, Senhor Deus, o estatuto da igreja não aceita. Mas Deus olhou para mim na madrugada e disse: ou você faça o que eu estou te mandando, ou eu vou tratar contigo. E ele falou assim: irmãos, o que Deus mandou eu fazer é levantar nesta noite a irmã Marilena como pastora ungida desse ministério. A igreja toda ficou apavorada, irmãos. A igreja toda ficou pasma. Nunca mulher alguma havia sido levantada pastora. E o pastor falou: Marilena, dobra os teus joelhos, e toda a igreja, os pastores, vem aqui ungir comigo. E quem não quiser ungir pode se retirar do ministério, porque eu estou fazendo o que Deus está mandando. O pastor disse: eu prefiro obedecer a Deus do que pagar preço com o Senhor. Naquela noite a minha mãe foi ungida pastora na Assembleia de Deus. Aleluia. O pastor olhou para minha mãe e disse: Marilena, agora pastora Marilena, você é a primeira mulher e única, se Deus não mandar levantar nenhuma, a ser ungida pastora na Assembleia de Deus. Mas Deus está te levantando, e Deus me diz que você não vai permanecer na Assembleia de Deus. Deus, ele diz que vai te dar um povo. O Senhor vai colocar uma obra na tua mão, porque ele tem promessa na tua casa, na tua família, em que ele levantaria a tua família. A minha mãe começou a chorar. Ela começou a lembrar da sua avó de Olinda, dizendo: Deus vai te levantar, minha neta. Deus vai levantar tuas irmãs. Deus vai levantar os teus filhos e os filhos dos teus filhos. E quando aquilo estava acontecendo, o Espírito Santo estava dizendo: estou cumprindo a minha promessa. A tua avó não está aqui para ver, mas a oração dela está sendo respondida. A oração dela está tendo resposta hoje. Meu irmão, aleluia, minha mãe viu a promessa de Deus acontecer. 3 meses depois, o telefone da minha mãe toca. É um pastor lá em Toronto, no Canadá, dizendo: pastora Marilena, eu quero que a senhora venha pregar aqui em Toronto, no Canadá. A minha mãe diz: mas eu não te conheço, mas eu sou o pastor Pedro de Lima. Ouvi falar que a senhora foi curada de um câncer linfático, e Deus mandou eu te convidar. Através do pastor da Assembleia de Deus, ele me indicou a senhora. A minha mãe diz: qual é o ministério? É a Igreja Apostólica do Evangelho Pleno. A minha mãe nunca tinha conhecido essa igreja. Ela foi lá no Canadá, irmão, pregar lá naquela igreja. Ficou 6 meses. O pastor disse: fica aqui no Canadá, fica aqui em Toronto, traga os teus filhos e a tua família. Você vai viver aqui, a igreja vai te manter. 6 meses ela ficou lá. No 6º mês ela está subindo no altar da igreja, e veio uma missionária tomada do Espírito Santo de Deus. Ela havia aceito a proposta de pastorear a igreja em Toronto. Aquela mulher vem, abraça ela, e o Espírito Santo diz: minha filha, arruma tuas malas e vai embora deste país, porque o teu tempo nesta terra acabou. 24 horas eu te dou, vai embora, porque eu só te trouxe para cumprir a minha promessa. Irmãos, a minha mãe chegou na casa do pastor e disse: pastor, amanhã cedo estou retornando para o Brasil. O pastor disse: como assim, pastora Marilena? A senhora não vai pastorar a igreja do Evangelho Pleno? Falou: pastor, até gostaria, mas o Deus que me trouxe, o Deus que me curou do câncer, o Deus que falou com a minha avó de Olinda, o Deus que me fez promessa, falou comigo hoje para mim voltar para o Brasil. Voltar eu não queria voltar, mas se ele está mandando eu volto, eu obedeço. Irmãos, a minha mãe retornou no dia seguinte. Detalhe, não tinha passagem aérea para o dia seguinte. Minha mãe não tinha passagem comprada. Minha mãe ligou para a agência pedindo passagem. A atendente diz: minha senhora, não tem voo nenhum para o dia de amanhã para o Brasil. Amanhã está esgotado, não tem. O pastor diz: está vendo, Marilena? Aquela profetada foi na carne. Aquela profetada não foi de Deus, não. Você acha que Deus não te quer no Canadá? Deus falou com ela que um dia levaria de volta ela e os filhos dela, mas ainda teria uma obra no Brasil. Irmãos, a minha mãe é mulher, aleluia, que ela sabe quando Deus fala, e ela sabe que quando Deus fala, Deus vai fazer. Ela diz: pastor, tudo que Deus usou aquela mulher, só eu e Deus sabia. Só eu e Deus sabia. Eu sei que foi Deus que falou. Não tem passagem, mas eu tenho certeza que amanhã cedo
cedo vai aparecer. Irmão, acredita se quiser, na manhã seguinte, minha mãe tomando café em Toronto, no Canadá, com o pastor, o telefone da casa do pastor toca. A agência de viagem está ligando agora na casa do pastor, dizendo: porventura tem uma senhora chamada Marilena Luiz dos Santos Rosa, que queria uma passagem para retornar ao Brasil. E o pastor diz: sim, por quê? Porque tem uma passagem. Alguém queria embarcar para o Brasil hoje, desistiu, e tem uma vaga. Se ela quiser, tem 1 hora para chegar no aeroporto e retornar para o seu país. O pastor disse: Marilena, aconteceu isso. A minha mãe disse: viu como que Deus está no negócio? Estou voltando para o Brasil agora. Voltou, irmão. 17 anos atrás ela retornou. 17 anos atrás ela chegou numa cidade chamada Ubatuba, numa favela chamada Rio Grande do Sul. Não é o estado do Rio Grande do Sul, é uma favela, um bairro chamado Rio Grande do Sul. Começou a igreja. Essa igreja aqui, irmão, é uma sede diante do que ela começou. Era no alto de um morro. Um dia ela chamou os pastores presidentes do Rio de Janeiro para ir lá. Que esteve aqui o apóstolo Ventura. Quando chegou com o carrão dele, irmão, Honda Civic, parou naquela favela, começou um tiroteio para todo lado, mas todo mundo estava dentro daquela casinha. Eu não sei se era 3 metros quadrados, mas era muito pequeno, e adorando e dizendo: nós abrimos esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Não tinha instrumento, não tinha microfone, não tinha nada. Sabe o que não tinha? Não tinha dinheiro. Minha mãe não tinha real, não tinha dólar, não tinha peso, não tinha nada, porque Deus falou para ela: deixa tudo e faça a minha obra. Ela contava moeda, e eu falo isso porque eu vivi. Eu sei que é viver pela fé. Contava moeda, meu irmão, para comprar pão. Quando eram nossas férias, e minha dos meus irmãos, a gente tinha 12 anos. Sabe o que minha mãe fazia? A minha mãe dizia: Marcel, Misael, Michel, pelo amor de Deus, vai passar as férias da casa da avó de vocês, porque eu tenho certeza que a avó vai comprar sapato, a avó vai comprar roupa, a avó vai dar comida melhor para vocês. A gente chorava e dizia: não, mãe, a gente fica com a senhora. Ela dizia: mas esse Natal a mãe não vai ter para comprar. Eu falei: não tem problema, a gente fica junto. Mas ela mandava assim mesmo, irmão. E não é que chegava lá, a avó comprava do melhor, porque a avó é a avó, né? A avó cuida, a avó zela. Eu quero dizer, Deus vai colocar uma avó abençoada na tua vida. Aleluia, foi bênção, irmão. Eu não reclamo não, foi bênção. Mas eu aprendi, eu vi a mão de Deus cuidando. Evangelho Pleno chegou no Uruguai, mas começou numa favela lá em São Paulo. Começou e Deus falou para ela: escolhe 3 salão, porque eu vou dar e vai crescer esta obra. A minha mãe escolheu, Deus deu um salão maior, irmão, capacidade para 300 membros. A igreja cresceu, o Senhor nos trouxe para esta fronteira. E uma mulher chamada minha bisavó de Olinda, que dizia: Deus vai cumprir a promessa. E todo mundo olhava e dizia: de Olinda, a senhora está louca, ela está morta, mas a promessa está acontecendo. Eu quero dizer, o que Deus te prometeu vai acontecer. O que Deus falou vai acontecer. Talvez alguém não esteja para ver, mas você vai ver Deus fazer. Você vai ver Deus cumprir. Você vai ver Deus manifestar. Quem tem promessa de Deus aqui, dá glória. Quem tem promessa, dá aleluia. Levanta a mão, dá glória, dá glória. Pode aplaudir o Senhor, aplauda. Obra missionária. Eu amo obra missionária. Eu amo porque, irmão, sabe o que é você nascer e ver? É bem verdade que tem muito pastor safado, muito pastor ladrão, muito pastor mercenário. Mas eu quero dizer, Evangelho Pleno não é mercenário, Evangelho Pleno não é pastor ladrão. Evangelho Pleno é uma obra missionária que vive pela fé e cumpre o propósito de Deus nesta terra. Aleluia, aleluia, cumpre o propósito de Deus nesta terra. Aleluia, minha mãe nunca imaginou estar no Evangelho Pleno, mas alguém da Assembleia de Deus reconheceu a voz de Deus. Deixa eu falar uma coisa, a hora que for para Deus te levantar, o Senhor vai, aleluia, aleluia, despertar o homem que está dormindo, e ele vai ter que reconhecer que Deus é na tua vida. O pastor da Assembleia de Deus, ele falou: eu não consigo dormir faz meses, e Deus está mandando. Alguém está tentando impedir a tua bênção, alguém está tentando deter o que Deus tem na tua vida, mas eu quero dizer, não vai dormir, porque Deus vai dizer abençoa, Deus vai dizer faz, Deus vai dizer reconhece, porque o tempo de Deus está chegando na tua vida. O tempo de Deus está chegando na tua vida. Aquela promessa de 10 anos, 20 anos, 30
o Senhor vai começar a trazer. O Senhor vai começar a trazer. Quem tem promessa de Deus, quem tem, levanta a tua mão e fecha ela. Deus vai cumprir a promessa. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus vai cumprir a promessa. Deus vai cumprir a promessa. Olha para o teu irmão e diga ainda: quem não crê, se vê, não vai viver. Meu pai, Sudário Rosa, e eu não me alegro de falar isso. Não me alegro, mas eu sinto de Deus de falar. Meu pai era obreiro dentro da igreja, diácono. Meu pai era obreiro na igreja. E meu pai, ele olhou para minha mãe quando minha mãe deixou a administração de empresa, deixou de ser advogada, deixou a maior posição dela que tinha numa multinacional em São Paulo, pegou a malinha dela e disse assim: meu marido, Deus mandou eu viver pela fé e fazer a vontade dele. Aleluia. Minha mãe, irmãos, que trocava de carro todo ano, carro novo. O mesmo carro, irmão, que ela começou a igreja 17 anos atrás, é o mesmo que ela tem hoje lá em São Paulo. Isso daí, irmão, não é que tem que ser assim, mas ela está dando prioridade à obra de Deus do que comprar carro novo. Você está entendendo? Tem muito pastor que vai comprando carro e vai deixando a obra largada. Mas a minha mãe, aleluia, ela está olhando e está dizendo: mas ainda está andando esse golzinho, então glória a Deus, vamos continuar que Deus vai dar vitória. Mas o meu pai todo ano trocava de carro. Era começo de janeiro, era carro novo, irmão. O meu pai bem sucedido, a minha mãe bem sucedida. Aí Deus fala: abandona tudo e faça a minha obra. A minha mãe obedece. O câncer é curado. E meu pai fala para ela: você tá louca. Tu vai ser uma vagabunda igual tanto pastor aí. Você vai ser vagabunda como esses pastores, querer viver da igreja, arrancar o dinheiro da igreja, das ovelhas. É isso que você quer? Ela disse: não, Deus vai suprir as minhas necessidades. Deus vai cuidar de mim. Somente me apoia. O que minha mãe queria era somente o apoio. Sabe o que eu apoio? Tu não me dá dinheiro porque meu pai tinha. Tu não me dá dinheiro, mas não me peça. Mas o meu pai não dava dinheiro. A minha mãe dizia: vamos pro culto, Sudário. Leva a gente. Aposentado, depois se tornou taxista. E taxista em São Paulo, irmão, não é esse dinheirinho aqui não, que eu venho lá da Coró e eu pago aqui, irmão, 140 pesos, não, não, essa distância lá em São Paulo eu pagaria 800 pesos, sem brincadeira. O meu pai taxista, meu irmão, minha mãe falava: pede pro pai de vocês levar a gente pra igreja. Nisso ela já havia sido ungida pastora, ainda, irmão, na Assembleia de Deus. O meu pai dizia: aí pra onde, Marcel? A gente tinha 10 anos, pra igreja, pai. Leva a gente de carro. Não posso, está chovendo, acabei de lavar o carro. Se fosse para qualquer lugar o pai levava, mas para a igreja não posso. Aí minha mãe dizia: vai lá, pede dinheiro pro pai então, pra gente ir de ônibus. Pai, arruma pra gente 15 reais. Na época dava, 15 reais dava para ir 5 crianças, era 5. Mas a mãe dava. Hoje já não dá, irmão, tá carinho, né? E eu falava: pai, arruma 15 reais pra gente pegar o ônibus. Pai, para onde? Pro centro? Não, para a igreja. Para qualquer lugar o pai dava, mas para a igreja não. Sabe o que a minha mãe falava? Quem quer ir comigo? Mas mãe, como é que a gente vai? Vamos a pé. A gente não tem perna? Deus, ele nos deu perna. Irmão, era 40 minutos, 1 hora. 1 hora assim devagarzinho, mais ligeirinho.